Vamos agora para a mensagem da Palavra de Deus. E hoje nós queremos meditar num texto do Velho Testamento onde fala dos reis de Israel. Às vezes as genealogias nos parecem chatas e sem sentido, mas nós queremos meditar um pouquinho aqui num referencial de vida dentro de uma família e o quanto isso afeta aqueles que vêm depois, os descendentes. Então nós queremos meditar hoje sobre a importância que um pai tem na vida de seu filho. Vamos ver então? Nós vamos ler em 2 Reis, o capítulo 14, os 3 primeiros versículos que dizem assim: No 2º ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e 29 reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, seu pai. Fez, porém, segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. Nós vemos aqui que esse menino, vamos dizer assim, esse jovem Amazias, que começou a reinar com 25 anos, vinha de uma dinastia, a dinastia que começou com Davi. Davi, a Bíblia nos ensina que era um homem segundo o coração de Deus. E quando nós vemos aqui, ele fala, não fez como Davi, seu pai. Não era o pai direto, era o patriarca da família, mas fez como fizera o seu pai Joás. E nós vemos aqui que Amazias, ele tem um referencial no seu pai e segue exatamente o que o seu pai tinha feito. Mas algumas coisas que deveriam ser retiradas de Israel, como lugares onde se sacrificava e deveria ser no templo. Deus já tinha dado toda a ordem, toda a lei para que eles seguissem e eles acabavam não seguindo. Mas, ao mesmo tempo que nesse reino de Judá havia essa dinastia, esses reis que faziam o que era reto perante o Senhor, os seus irmãos em Israel, o reino do norte, que tinha como capital Samaria, ali a maioria da dinastia que se criou ali por causa de uma divisão, não servia a Deus, não fazia o que era reto perante o Senhor, ao contrário, irritava o Senhor Deus por causa das suas idolatrias e chegavam até a sacrificar filhos a deuses e horrores se cometiam no intuito de agradar os deuses, não deixavam o Deus de Israel, o Deus soberano, o Deus que nós conhecemos de lado, mas acrescentavam coisas, outros deuses dos povos estrangeiros que vinham para ali, dos quais eles também tinham conquistado aquela terra, mas algumas coisas tinham permanecido contra a vontade de Deus. E o que nós queremos ver, se você ler esse livro de Reis, você vai ler que essa história se repete muitas vezes. Fulano, filho de Beltrano, por mãe tal, reinou Israel, começou a reinar com tantos anos, reinou tantos anos, e fez o que era reto perante o Senhor, ou fez o que era mal perante o Senhor. E normalmente nós vamos ver que isso obedece uma linha de paternidade. O que o seu pai fez, seu filho faz. É claro que a gente começa essa encrenca, vamos dizer assim, com o filho de Salomão. Davi teve por filho Salomão, que ficou rei, homem cheio de sabedoria, mas homem que se casou com algumas mulheres estrangeiras, o que não era da vontade de Deus para a vida dele, e ele acabou também trazendo essa questão de idolatrias para dentro do povo de Israel. E a partir do filho de Salomão, Roboão, houve então um desastre. Roboão não seguiu os anciãos de Israel, mas foi atrás de conselhos de jovens e provocou a divisão do reino.
Então, a partir desse momento do filho de Salomão, há essa divisão em Israel que permaneceu até o exílio, né? Quando primeiro o reino do norte foi exilado e depois também o reino do sul foi exilado em Babilônia. Então, a gente vê essa sucessão de reis que faziam o que era bom ou o que era mal. Então, esse Amazias que nós lemos aqui nesse trecho, ele fez o que era bom e reto perante o Senhor. Não como Davi, mas como o seu pai. E aqui eu gostaria de meditar com você como é importante a presença paterna e o que o pai faz. Porque as atitudes de um pai faz toda a diferença na vida de um filho. E todos nós, eu e você, somos filhos. Tivemos um pai. Alguns de nós não conheceram os pais. Alguns de nós, os pais não foram referências. Alguns têm ótimas referências de pai. Trazem isso para a vida adulta. Trazem isso para a sua família. E isso é muito legal. E a gente vê que com os reis de Israel também era assim. Então, um pai, uma mãe, fazem toda a diferença na vida de um filho. E por isso é tão importante que a gente, mais do que dar coisas aos filhos, dar aquilo que nós chamamos de uma boa educação, uma boa escola, nós precisamos transmitir valores. E os valores que os nossos filhos vão receber não vão ser aqueles dos quais nós falamos, porque a maioria dos pais que eu conheço querem transmitir coisas boas para os seus filhos. Mas eu sempre digo isso quando a gente apresenta as nossas crianças na igreja, eu sempre digo isso para os pais. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Os nossos filhos, eles nos observam. E quanto menores eles são, mais esponjas eles são de absorverem aquilo que a gente é. E não só aquilo que a gente ensina. Então, às vezes, eu quero ensinar algo de bom para o meu filho, eu quero dizer para ele que servir a Deus é bom, que ser religioso é bom, mas eu não sou. Eu não frequento a igreja, eu não tenho um compromisso com Deus, ele não enxerga isso na minha vida, então isso também para a vida dele não vai ser algo muito importante. Às vezes esse referencial vai estar numa avó, num avô, num vizinho, num pai de amigo. E nós pais precisamos ter essa consciência, que se nós queremos dar coisas boas aos nossos filhos e deixar para eles, quanto menores eles forem, eles precisam ver, sentir em nós esse amor. E nós então precisamos buscar para dar. Como nós vamos trabalhar todos os dias para trazer o sustento para a nossa casa, nós também precisamos buscar os valores que nós queremos transmitir aos nossos filhos. Nós precisamos então buscar valores de Deus, valores de bondade, de amizade, de paz, de harmonia, mas nós precisamos tê-los, vivê-los, vivenciá-los em família. E aí, com certeza, essa pedagogia, esse ensino, ele vai se concretizar, porque a criança vai nos ouvir falar, vai perceber as nossas atitudes e vai repetir essas atitudes. Vão ver que o discurso está em concordância com a atitude e isso automaticamente vai entrar nos sentidos dela como algo real, como algo que é fato, e é que ela não vai ter dúvidas e ela vai então reproduzir. Por que que tantas vezes filhos reproduzem atitudes negativas dos seus pais? Por que que filhos muitas vezes reproduzem aquilo que eles jamais gostariam de reproduzir porque sofreram
consequências disso e acabam reproduzindo na sua vida. Pais alcoólatras muitas vezes reproduzem filhos alcoólatras. Pais que tiveram uma separação, sofreram uma divisão no seu matrimônio, acabam transmitindo para os seus filhos essa herança. O filho vai e reproduz a mesma coisa, mesmo ele sofrendo com um pai alcoólatra, ele sofrendo com a divisão no lar, ele sofrendo com a separação do pai e da mãe, ele acaba reproduzindo a mesma coisa. Por quê? Porque ele viu isso e o que ele percebeu, o que ele recolheu para si foi aquilo. E não tem como ele reproduzir algo diferente. A não ser que realmente o poder de Deus se manifeste ali. Graças a Deus que nós temos isso. O poder de Deus que quando se manifesta na vida de uma pessoa, ela consegue, então, com esse poder espiritual do Espírito Santo de Deus, através de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, transformar essa herança. Seguir um outro caminho, um caminho de salvação, um caminho de construção, um caminho de realmente viver esses valores. Mas ela precisa buscar. Isso é um ato consciente e racional que nós precisamos fazer. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para você, pai e mãe, que a sua influência na vida do seu filho é muito maior do que você pode imaginar. Mas você precisa buscar realmente viver aquilo que você gostaria que o seu filho aprendesse. E gostaria de te desafiar agora a orar a Deus, pedir que o Senhor te ajude nisso, te mostre onde você está falhando, para que você possa consertar e trazer uma harmonia para a sua família. Vamos lá? Deus amado, Deus querido, nós sabemos que a família é a ideia do Senhor e o Senhor tem o máximo de prazer em abençoar a família, em ajudar as famílias a encontrar aquele ponto de equilíbrio que o Senhor já tem, ó Deus, sonhado, planejado para cada família. Então ajuda, Senhor, os pais como progenitores, como líderes, a serem eles que busquem a direção do Senhor para a sua família e assim possam fazer com que seus filhos bebam dessa bênção, participem, absorvam essa bênção que é pertencer ao Senhor, que é viver os valores do reino de Deus, que é viver uma vida verdadeira e abundante. Deus, eu clamo que o Senhor dê sabedoria, graça e unção aos pais para conduzirem as suas famílias num caminho de salvação, de união, de construção de uma sociedade saudável e feliz. E é no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Eu espero que realmente você possa ter uma experiência sobrenatural com a sua família.